Pessoal, como é que vocês estão? Então, hoje eu vou estar abordando um tema que ainda é extremamente confuso na medicina clássica, na psiquiatria clássica, que é a questão da comunicação do esquizofrênico grave e do psicótico crônico, né? Se é possível ou não estabelecer uma comunicação viável com esse tipo de paciente. Então, assim, é muito comum na prática a gente ver esse tipo de paciente ou veiculando um discurso místico, desconexo, né, onde você não tem uma inteligibilidade por parte das pessoas normais, ou esse paciente acaba falando algumas frases desconexas, algumas palavras soltas, balbuciando algumas coisas que também inviabiliza a comunicação. E é comum as pessoas não tentarem estabelecer ou acharem que é inviável estabelecer comunicação com esse tipo de pessoa, acabando agravando a condição de alienação desse tipo de paciente. Então, para estar explicitando um pouquinho essa questão, a gente pode pegar o trabalho da Nise, ela entendeu muito bem essa questão a partir da leitura do Jung, a partir do estudo do Jung, que ela trouxe para aplicação aqui no Engenho de Dentro. Então ela viu que esse paciente, principalmente psicótico grave e esquizofrênico em estágio muito grave, ele não tinha essa via de acesso via linguagem, mas ele tinha a via de acesso via imagem. Então ela, a partir das artes expressivas, seja ela artes plásticas, seja ela pintura, seja ela o próprio teatro, ela consegue mobilizar o afeto, ela consegue fazer esse inconsciente circular a partir da circulação de imagens desse inconsciente desse paciente. Então é muito comum a gente ver vários casos, eu vou estar expondo no blog alguns casos, da Adelina, tem vários casos interessantes, que ela mostra claramente que esse paciente, primeiramente, ela começa com uma pintura extremamente abstrata, onde ele não consegue organizar traço nenhum, onde ele não consegue fazer referencial na tela absolutamente nenhum. Aí ele começa a fazer ele tem uma progressão para algumas imagens geométricas, principalmente para círculos, em tentativas de se organizar, se comunicando que está tentando fazer uma organização em relação ao mundo. E com o progresso do trabalho desse paciente, é muito comum você vai vendo os traços de figuras, os traços humanos surgindo. Então ele começa de uma parte abstrata, ele começa tentando organizar em algumas figuras geométricas e por fim ele começa a já esboçar algumas questões de desenhos humanos, de desenhos do mundo exterior, né? Onde ele consegue tomar contato com esse mundo exterior. Então é muito comum também quando ele já está nessa linha de você conseguir desenhar figuras humanas ou figuras do mundo exterior, o paciente já começa a esboçar alguns graus de linguagem, volta a falar, consegue se comunicar com o mundo exterior. Então essa questão é muito interessante, porque assim, quando o paciente ele se encontra em sofrimento muito grave, onde ele só consegue se expressar em meio de pinturas extremamente abstratas, é muito comum esse paciente não conseguir se comunicar via linguagem. Ele não tem uma linguagem, onde você tem vários teóricos que falam que ele não consegue lidar com esse mundo exterior, até pela ameaça que esse mundo exterior está se apresentando para ele. À medida que ele consegue organizar essas imagens a partir de um trabalho de figuras geométricas, por exemplo, aí é muito frequente o uso de mandalas, surge muito frequentemente o uso de mandalas por esses pacientes, e no final das contas eles acabam esboçando figuras humanas, traços do mundo exterior, onde já seria um estágio onde ele já teria organizado essa comunicação com o mundo exterior e já poderia estar esboçando um certo tipo de linguagem. A questão aí, para você fazer toda essa transição bem feita, é justamente você ter o terapeuta ali do lado, você ter aquele agente que você vai catalisar o afeto. É por isso que às vezes o processo é tão complicado, porque como é um processo muito difícil que esse paciente está enfrentando, se você não tem alguma pessoa do lado dele 24 horas para estar organizando esse afeto e para estar direcionando essa questão, é muito difícil você ver essa progressão. Mas assim, não é inviável a comunicação, a gente tem que cada vez mais começar a sistematizar o trabalho com esses psicóticos, deixar essa questão da arte como curiosidade ou a arte como um passatempo de lado, porque isso é uma tolice, tá? A expressão artística, principalmente por psicótico, ela tem uma função fundamental, ela tem evidências muito fortes de organização da psique desse paciente e deve ser levado muito a sério. Eu acho que para estar vendo isso, nada melhor do que estar vendo o trabalho do Vitor Por Deus, que ele desenvolveu aí 7 anos no Rio de Janeiro, com resultados absurdamente interessantes, e é justamente o uso da arte para estar organizando essa psique, para estar
devolvendo a qualidade de comunicação desse paciente. Então ele tem caso aí de mutismo de vários anos, pacientes que estavam fechados vários anos, que começam e voltam a se expressar e voltam a se falar, e volta a falar, volta a se comunicar justamente por isso, porque você, através da arte, você consegue que esse paciente tome contato com alguns afetos, organize o seu mundo interior e comece a tomar contato com o mundo exterior e organizar a sua linguagem. Então, assim, não é inviável a comunicação. O que a gente não pode se fixar é ficar taxando o paciente esquizofrênico como discurso místico, discurso desconexo e parar por aí. Não. Quer dizer, há um modo de comunicação ali que a gente tem que explorar, que já está bem documentado aqui pela Anísia, pelo trabalho do Jung e por tantos outros, e a gente tem que acabar explorando isso. A mesma coisa que acontece no autismo. Você vê as terapias novas, a terapia ABA e diversas outras terapias a partir de outros modos de abordar a comunicação no autista, você vê que tem uma resposta muito boa em relação a isso. Então é o método que você aborda a comunicação desses pacientes, mas a questão não é de ausência de comunicação, e também não desistir de se comunicar com esse paciente, acabar deixando ele de lado e alienando ele, ou deixando ele numa tarefa, um passatempo, uma terapia ocupacional para encher o tempo dele. Não, é um paciente que vale a pena ser investido, é um paciente que tem que ir atrás justamente para estar mobilizando esse afeto, justamente para estar fazendo essa progressão de organização dessa psique, para estar possibilitando ele voltar à comunicação ou ele ter graus de comunicação viáveis. Então é isso, pessoal. Eu acho que é uma área muito interessante de estar estudando, né? Como que a gente acessa esse mundo do psicótico sem mistificação, sem ter medo, sem ter receio de que, enfim, nenhum monstro tem ali. É muito mais a questão de como você lida com aquilo ali, como você acessa aquele grau de sofrimento, aquele grau patológico que se encontra aquela pessoa. Mas assim, nada de alienar, nada de desistir desse tipo de pessoa. E é uma questão que a gente tá apenas engatinhando. Tem um trabalho maravilhoso do Vitor aí de 7 anos. A gente tem que multiplicar isso, por mais que está sendo difícil, porque muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não conseguem enxergar isso, visto o que fizeram com o Vitor agora no Rio de Janeiro, um absurdo, né? Um trabalho tão lindo que foi reconhecido pelo mundo todo, pela BBC, pela Globo, e foi destituído de modo tão covarde. Mas a gente, para quem sabe da questão, sabe que é um trabalho extremamente consistente, que tem que ser replicado, e a gente tem que voltar com essa questão da abordagem que deve ser feita com o psicótico para estar devolvendo qualidade de vida para esse tipo de paciente. Então é isso, pessoal. Eu acho que é uma questão extremamente legal para estar discutindo, e é uma questão que, para mim, é a questão mais legal que tem da psiquiatria. Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Estamos disponíveis para qualquer coisa.